Bom dia, meus queridos, um bom início de semana, uma boa segunda-feira. Vamos continuar falando das cartas de João, agora da segunda carta de João. É o amor na verdade, amar na verdade. E qual é a verdade? É Cristo Jesus. Então, não deixa de ir no canal, dar o seu like. Aqui quem fala é a professora Maria Alice, do Rio de Janeiro, professora de teologia, mestre da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e muito feliz de falar com todos vocês, que agora eu não falo mais só para o meu público, agora eu estou falando para um público muito maior. E às vezes a professora esquece de falar quem ela é, entendeu? Porque eu acho que todo mundo me conhece, e eu sei que não. Então, é uma nova forma de falar, então para mim ainda está sendo um pouco difícil, mas vou chegando lá. Então eu tenho que falar de ir no canal, dar o seu like, tocar o sininho e dizer que a professora está muito feliz com todos vocês. O canal está crescendo e isso me alegra, porque eu sei que a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo está chegando a mais pessoas. Muito obrigado a todos. Vamos falar da segunda carta de João. Então, é o amar na verdade. Na segunda carta de João, o presbítero tem uma grande preocupação com os pregadores itinerantes ou visitantes ocasionais que anunciam uma falsa doutrina aos discípulos de Jesus Cristo e confundiam as novas comunidades e os cristãos imaturos. As epístolas de 1 João e 2 João são escritas para diferentes igrejas distantes do autor, que pretende visitá-las. Percebemos que essa carta está ligada a uma igreja, está lá no versículo 13, mas que escreve uma introdução para uma outra igreja. Vai estar no versículo 1, a senhora eleita e seus filhos. O que nos dá a entender que a comunidade joanina não se encontrava numa mesma área geográfica, mas em diferentes cidades. Podemos entender que isso é possível, já que os cristãos primitivos se reuniam em casas familiares, que se tornavam a igreja doméstica, que não poderiam ter o quê? Vários membros. Então tem várias reuniões em várias casas, e em vários locais, e em vários momentos. A primeira aparição de Jesus logo após a sua morte se dá a portas fechadas, na casa onde eles se encontravam por medo dos judeus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Em Pentecostes, eles estavam também reunidos a portas fechadas de uma casa, onde vão receber o Espírito Santo. Está lá em Atos 2. Vamos entender um pouquinho esse contexto dessas comunidades. As comunidades não tinham uma instituição jurídica, ritos e formas, mas um espaço físico onde se celebravam a fé e a memória dos ensinamentos recebidos. As igrejas, como espaços oficiais, suntuosos e públicos, só vão aparecer no início do século IV, quando o cristianismo vai ser assumido como religião oficial do Império Romano. Então deixa de ser perseguido. Quando eu deixo de ser perseguida, eu posso sim ter uma instituição oficial. Posso fazer minha igreja. Eu posso ter ritos. Antes disso, eu tinha que fugir, eu era perseguida. Então as reuniões eram nos seios familiares, as portas fechadas. O destinatário das comunidades, a Ásia Menor, como nós já vimos, mais distante do centro. A divisão ainda não chegou até lá, mas os pregadores avançados, entre aspas, que são os separatistas, que ele vai falar lá na primeira carta, estão a caminho. Por isso eu tenho que distinguir o joio do trigo. O que é a doutrina sã de uma doutrina falsa. Eles negam que Jesus seja o Messias enviado por Deus, os separatistas,
e descarta o mandamento do amor mútuo, rompendo assim com a comunhão com Deus. Eu só tenho comunhão com Deus verdadeira quando eu amo o meu irmão. O ancião escreve a essas igrejas alertando-as sobre o perigo e vai enfatizar o mandamento do amor. Por isso as cartas de João é tão importante hoje. Nós estamos com muito ódio no coração. Nós precisamos dessa palavra, desse entendimento, desse amor. E condena os mentirosos, chamados de anticristos. Então, anticristos, na segunda carta de João, são os mentirosos, são os falsos pregadores, que negam que Jesus veio na carne. Olha quem está acompanhando Maria, como é importante o estudo, que aí quando você entende a carta, vai entender o dogma de Theotokos, que é mãe de Deus encarnado, feito homem, na carne. Instrui a comunidade, chamada de Senhora eleita, e seus filhos, a não recebê-los em casa. A estrutura da carta. A carta vai começar com uma saudação inicial, vai no capítulo 4 até o capítulo 6 exortar o amor mútuo, porque para ter comunhão com Deus eu preciso ter esse amor mútuo. No capítulo 7 até o capítulo 11, ela alerta contra os anticristos, que agora nós sabemos quem são. São os mentirosos, são os falsos pregadores que vão na comunidade de João. Então, são aquelas pessoas que ficam no nosso ouvidinho, hoje em dia, tentando nos desvirtuar do caminho da verdade, e a verdade para João é Jesus. Então, quando eu faço algo contra o meu irmão, eu estou fazendo algo também contra Jesus. Então, eu não estou em comunhão com Deus. E depois ele faz no capítulo 12 e 13 uma conclusão final. Vamos agora entender parte a parte. Vamos falar desse desenvolvimento. Na saudação, depois de reconhecer essa dignidade da comunidade, ele vai alertar que quem ama, ama na verdade. A palavra aletheia, traduzida por verdade, ocorre nesses 3 versículos. Não com uma expressão sentimental, mas mostra um relacionamento entre cristãos marcado por uma comunidade de fé. Aqui ressoa o pleno significado, no espaço da realidade divina que se manifesta, ou seja, o seu amor vai se abrir para todos os homens, aos quais o amor de Deus também sempre se abre, porque a realidade divina vai se manifestar como amor. Portanto, aquele que pela fé entra em comunhão com o amor com o Pai e com o Filho, se abrirá para a comunhão em verdade. E por isso temos a fórmula da bênção primitiva, usada pelos cristãos, que também leva o cunho joanino pelo acréscimo, na verdade e agora também no amor. O amor ágape, que é o próprio Deus. Vamos entender um pouquinho o que é amor mútuo para João. Depois de exprimir toda a sua alegria por saber que a comunidade já existe, o caminhar na aletheia, que é a verdade, solidariedade alimentada por essa fé em Cristo Jesus, o autor vai insistir em aconselhar ao amor fraterno, que tornou-se naturalmente necessário, sobretudo pelos perigos que cercavam as comunidades sobre as quais ele vai escrever. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade conforme os mandamentos recebidos pelo Pai. Vamos falar agora do anticristo.
o nosso autor percebe que, na perspectiva teológica, o nexo íntimo entre os dois fatores. Ele vê que a negação do amor de Deus demonstrado na encarnação do Verbo e morte real de Jesus burla a base do ágape. Eu estou falando do anticristo, não se esqueçam disso. Como Deus o quer e o qual o irmão se entende na necessidade. Então o amor mútuo, o amor pelo irmão é necessário sim para a comunhão com Deus. Se você acha que não, seja um anticristo. Anticristo é um mentiroso. E então João vai ultrapassando com esse ensinamento teológico e apostólico para que não tenha especulações gnósticas. Se lembra? Lá na primeira aula eu falei o que era a gnose. Que a gnose está toda envolvida. João vai combater a heresia gnóstica daquele tempo, né? A gnose é muito presente na época de João. Não tem comunhão com Deus. O gnóstico não tem comunhão com Deus, porque ele renega este amor ágape, este amor mútuo. Quanto à proibição de hospitalidade para com os hereges, é fruto da época. Por isso que ele diz, não entra na comunidade. Porque as doutrinas gnósticas representavam para as comunidades cristãs um perigo fatal. Eu estou começando o cristianismo. Então eu tenho que ter muito cuidado para que eu mantenha essa unidade com a verdade, com a aletheia que é Jesus Cristo. Quanto à proibição de saudação, é porque não está significando per si uma comunhão. Eu não tenho comunhão com o anticristo, com o mentiroso. Então eu não deixo ele entrar na minha casa. E agora nós vamos começar a falar na próxima aula da terceira carta de João. E assim, espero que nas próximas, ou a próxima aula ou mais uma, nós terminamos as cartas de João e estou pretendendo falar sobre anjos, angelologia. E quem quiser que eu fale sobre os anjos, é só anjos, e também, se eu falo sobre o anjo, eu tenho que falar também sobre os demônios, né? Então, quem quiser, que é um anjo o quê? Decaído. Quem quiser que eu fale sobre esse tema, dê o seu like, fala com a professora que gostou. Vamos para a próxima segunda-feira, terminando as cartas de João. Obrigado a todos vocês. Não esqueça de ir no canal, dar o seu like, compre a apostila, ajude a professora. Um beijão grande e uma excelente semana.